No vídeo anterior, apresentamos uma sugestão de um procedimento rápido para obter o fluxo de uma fonte e amostrar o fluxo do céu com uma abertura simples. Indicamos também potenciais problemas e limitações em tal procedimento. Neste vídeo tutorial, apresentaremos um recurso que permite a obtenção simultânea do fluxo dos objetos e do céu e otimizando-as por meio de regiões anelares do DS9. O primeiro passo consiste em acessar o menu Region, Shape e Annulus. Clicando-se com o ponteiro do mouse em uma área qualquer da imagem, surge, por padrão, uma região com um único anel, composto por duas circunferências, uma de raio externo e outra interno. Com dois cliques sobre esta região, abrimos a janela Annulus, com os controles das propriedades da região. Arrastamos esta janela para uma posição em que possamos ver simultaneamente o objeto e suas propriedades. Na lista lateral direita são apresentados os raios interno e externo do anel. Abas de redimensionamento podem ser vistas para cada circunferência quando a região está selecionada. Isto permite, por exemplo, clicar e arrastar uma dessas abas de raio e redimensionar o raio que se está trabalhando. Isso pode ser mais precisamente ajustado utilizando a janela de propriedades do objeto. Pode-se, por exemplo, delimitar o tamanho preciso dos raios interno e externo onde os anéis serão criados e escolher quantos anéis serão distribuídos entre esses raios. Com isto feito, clicamos em Generate e, então, no botão Apply. Automaticamente, a lista lateral direita será preenchida com valores igualmente distribuídos entre os raios interno e externo. Considerando que para nossos propósitos bastam 3 anéis, sendo que o primeiro deve coletar o fluxo das regiões centrais, indicamos o raio inicial como 0 e preenchemos a caixa Annuli com o número 3. Outro ponto importante é controlar como os anéis são distribuídos acessando-se o menu Method e Equal Area, e depois clicar nos botões Generate e Apply. Isto é feito para garantir que a área do anel interno, que mostrará o fluxo do objeto, seja separado por um anel intermediário a partir de onde começará o anel externo. Este anel externo servirá para integrar o fluxo do céu e por isto a importância de indicar que as áreas dos anéis sejam iguais. Cada pixel que amostra o fluxo do objeto-alvo é contaminada por uma fração de luz que está associada ao fluxo do céu. Deste modo, o fluxo total do anel que amostra o céu, por ter a mesma área do objeto-alvo, deve representar estatisticamente o total de fluxo que seria capturado na região de amostragem do próprio objeto-alvo. Fazendo-se a amostragem em torno da estrela, garante-se estatisticamente uma otimização de condições que dependam do local onde se encontra o objeto, especialmente a questão do gradiente relacionado à presença de objetos brilhantes nas proximidades. Podemos clicar na região, arrastá-la e sobrepô-la ao objeto-alvo, tomando cuidado para centralizá-la, usando, por exemplo, a função Centroid, dentro do menu Region. Também temos que redimensionar o conjunto de anéis como um todo, clicando-se nas arestas externas e mudando o tamanho do objeto de forma tal que a borda do anel interno ajuste da melhor forma possível o conjunto de pontos do contorno que delimita 3 sigmas acima do fluxo do céu. Na janela de controle dos anéis, escolhemos o menu Analysis e clicamos sobre Statistics. Arrastamos a janela de estatísticas que aparece para uma posição conveniente. Nela, a parte superior fornece estatísticas de fluxo para cada anel em termos de unidades de área. Na parte inferior, a contabilidade é feita para cada anel em termos brutos, independentemente da área. Podemos organizar o procedimento acessando a janela de controle da região anel e acrescentar o nome alvo na caixa Text. Redimensionamos a janela com estatísticas para o objeto-alvo junto da janela de controle desta região. O fluxo dentro deste anel interno, representado por uma circunferência, pois o raio interno é 0, é apresentado abaixo de Sum, para a área identificada como Reg 1. O fluxo abaixo é do anel intermediário e não tem interesse para fotometria, enquanto que o fluxo identificado como Reg 3, que amostra o céu, corresponde ao anel externo que tem a mesma área que o anel que amostra o objeto-alvo. Agora, precisamos buscar um objeto de referência para a calibração com magnitude conhecida. Clicando no botão Zoom e depois em Zoom Fit, podemos ver a imagem do campo observado como um todo. A partir disso, clicamos sobre o menu Analysis, Catalogs. Escolhemos para esta imagem a opção Optical e nela vamos procurar por catálogos no mesmo filtro da imagem em R. Sugerimos, portanto, o próprio catálogo do Sloan Digital Sky Survey, ou SDSS, no release mais moderno que houver,
visto que de lá é que obtivemos a imagem em que estamos trabalhando. Automaticamente é aberta uma janela com a tabela de dados deste catálogo. Podemos arrastá-la para uma posição que nos permita ver o catálogo e o campo simultaneamente. Clicando com o botão central em um dos objetos que tenha dados fotométricos conhecidos e fazendo zoom sobre ele, podemos verificar se fisicamente há algo na área que invalide a utilização do objeto como referência, como por exemplo saturação, raios cósmicos ou defeitos no CCD. Anuladas estas hipóteses, podemos encontrar a magnitude deste objeto clicando sobre o botão Edit, opção Cat de catálogo, de modo que quando clicamos sobre o objeto, automaticamente é apresentada na tabela do catálogo a que linha ele corresponde. Nesta tabela, podemos encontrar a magnitude do objeto no filtro em que estamos trabalhando, no caso, o filtro R. Devemos registrar este valor em nossa planilha como a magnitude que tomaremos como referência. Agora, podemos aproveitar que já temos uma região anular definida e copiá-la. Para irmos até lá, utilizamos o botão central do mouse na miniatura da imagem no DS9, aproximadamente na posição onde se encontra a estrela-alvo. Centralizamos o objeto, mudamos a propriedade do botão esquerdo do mouse no botão Edit Region, clicamos sobre a região anular do alvo com o botão esquerdo e copiamos a região com Ctrl C e a colamos com Ctrl V. Arrastamos então o objeto até o lugar onde se encontra a estrela que tomaremos como referência. Note que isso gera uma nova janela com estatísticas da região, que podemos redimensionar junto com as estatísticas do objeto-alvo. Com 2 cliques na nova região anular, abre-se a janela de propriedade daquele objeto. Arrastamos ela para próximo de sua janela de estatísticas e mudamos o nome da região para Padrão em Text e pressionamos o botão Apply. Reduzimos o zoom na imagem com a roda do mouse e arrastamos a região até a posição da estrela de referência. Este procedimento poderia ser simplificado apenas verificando as coordenadas da estrela e as inserindo na caixa de controle da região de interesse. Com o objeto centralizado, ajustamos o tamanho da região de modo a compatibilizar o tamanho do anel interno com os limites de detecção do fluxo da estrela padrão. Assim, no anel interno, temos o fluxo indicado em Reg 1. O anel 2 amostra um fluxo de uma região que iremos ignorar. E o anel mais externo amostra o fluxo integrado do céu em uma área equivalente à que amostra o fluxo do objeto. Neste momento, temos todas as informações necessárias para os cálculos da fotometria e assim determinar a magnitude do objeto-alvo. Na janela de estatísticas da estrela padrão, copiamos o valor do fluxo medido em sua direção e colamos o valor em nossa planilha na célula correspondente. Fazemos o mesmo com o fluxo da área que amostra o céu. Inserimos uma fórmula na célula correspondente de modo a subtrair o fluxo na direção do objeto-alvo e o fluxo medido para o céu. Centramos a imagem do objeto-alvo, copiamos o valor do fluxo total em sua direção e colamos na célula correspondente da planilha. Em seguida, copiamos o valor do fluxo correspondente à região que amostra o céu e colamos o valor na célula reservada para isso. Seguimos a mesma ideia de aplicação da fórmula na planilha na posição apropriada, subtraindo do fluxo do objeto-alvo o fluxo do céu associado a ele. Por fim, para a determinação da magnitude do objeto, utilizamos a expressão apresentada em cima na tabela, inserindo-a na célula correspondente. Isto é feito digitando-se igual, clicando-se sobre a célula onde se encontra a magnitude de referência. Digitamos então menos 2,5 vezes log 10, abre e fecha parênteses, e dentro deles clico na célula com o fluxo do objeto-alvo, dividido pelo fluxo da estrela de calibração, clicando na célula que a representa. Com isto, obtemos a magnitude esperada do objeto. Este procedimento pode ser significativamente aperfeiçoado fazendo-se o gráfico das magnitudes pelos fluxos instrumentais de diversas estrelas. A partir disto, determina-se o que é conhecido como magnitude de ponto zero, que poderá ser utilizada então de forma estatisticamente mais representativa para ser inserida na equação que determina a magnitude do objeto-alvo. As etapas para a conversão de fluxos em magnitudes são as mesmas independentemente do filtro. Então, com esse procedimento, não apenas as magnitudes, mas as cores dos objetos podem ser calculadas e uma grande gama de relações astrofísicas podem ser determinadas.